Pois bem, pessoal, para você que está acompanhando pelo Facebook ao vivo no Brasil, muito bom dia. Você que está acompanhando a gente em outros países ou até mesmo também em outro horário, nosso boa tarde, boa noite. Nesse momento estamos na Fundação Vovô Januário, no Exu, no Sertão, que está acontecendo as festividades em alusão ao aniversário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Se estivesse vivo entre nós, ele estaria completando 110 anos. E aqui no Exu, desde o dia 8, segue até o dia 11, as festividades em alusão a esse artista que tanto fez, que elevou o nome não só de Exu, mas por que não dizer de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil, para todo mundo, o Rei do Baião. Estamos ao lado de um parente dele, que é o Fausto Luiz, mais conhecido por Piloto Gonzaga. É um prazer recebê-lo conosco. Bom dia. E para começar, obrigado por nos conceder essa entrevista e o que representa para o senhor, para a família Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga representa tudo, né? Você, meu tio, né? Irmão da minha mãe, foi que nos inspirou a prosseguir com essa cultura do forró, através de Severino de Januário, irmão dele, Zé Gonzaga, Joquinha Gonzaga, meu irmão, Chiquinha Gonzaga, a irmã dele também, e foram morrendo e vendo os mais novos, né? E Luiz Gonzaga era um líder na área nordestina, na área do forró. Foi um homem que decantou o sertão nordestino como ninguém. Todas as músicas de Luiz Gonzaga, a maioria das músicas você pode observar que ele sempre fala do sertão, do nordestino, do sertanejo, das aves, dos animais, e é o nosso líder. Luiz Gonzaga, a gente escuta, a gente se alimenta e a gente respira Luiz Gonzaga. Ele começou aqui no Exu, foi para o Rio de Janeiro, ganhou o mundo, mas nunca esqueceu das suas raízes. Como era o Luiz Gonzaga para a família? Com a família, com o convívio no dia a dia, quando ele estava aqui, quando ele vinha aqui, quando morava aqui? Bom, Luiz Gonzaga voltou para Exu em 82. O rei volta para casa em 82. Mas ele sempre morou na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E Luiz Gonzaga é interessante. A história de Luiz Gonzaga é tão rica, tão grande, tão comprida, que Luiz Gonzaga foi salvo por uma surra. Luiz Gonzaga, quando morava aqui em Exu, que era novinho, ele cometeu uma besteira de discutir com um senhor daqui que era pai da namorada dele, e o senhor não queria que ele namorasse a filha dele, porque ele era pobre, né? E aí ele foi descompor o homem e desrespeitou na feira, ameaçando, xingando. Em praça pública, isso, um dia de feira? Justamente, na praça pública, um dia de feira. E minha avó estava vendendo umas cordas de caruá, né? E aí o senhor foi lá dar queixa de Luiz Gonzaga a minha avó. A esposa do Januário. Justamente. Mãe do Gonzagão. Dona Santana. Dona Santana. E aí ela foi pegou, recolheu o material dela, levou os filhos, calada, foi até Guararipe, que dá aproximadamente 13 quilômetros daqui. E lá ela pegou Luiz Gonzaga e deu uma surra que não foi brincadeira. Ele tem aproximadamente quantos anos? Ele tinha aproximadamente... depois ele sentou praça com 28, 18, né? Era um rapaz. Era um rapaz. E aí ele, através dessa surra que ele levou, ele ficou com vergonha e se revoltou também pela atitude, não só da surra, mas do pai da menina que ele namorava. E aí ele fugiu. E era um dos mais velhos, ou o mais velho dos irmãos? O segundo. O segundo. Porque o primeiro é Joca, que faleceu, foi o primeiro a morrer. Muita gente não comenta sobre Joca. O Joca era o pai do Joquinha? Não. Joca era o primeiro filho de Santana e Januário.
Depois veio Luiz Gonzaga. Eram quantos filhos? 9. 9 filhos. 9 filhos. 4 mulheres e 5 homens. E aí, por causa dessa surra, ele ganhou o mundo. Né? Ganhou o mundo e tem até uma cena interessante que ele foi para Fortaleza, lá ele sentou praça, serviu o exército. E minha avó ficou muito sentida, muito doente com a partida dele, mas ele escrevia, né? Dava notícia. Mandava carta naquela época, né? Os Correios. E aí ele ia participar de uma revolução aqui, não sei se era no Piauí ou na Paraíba, e ele veio de trem até o Crato. Crato que é perto de Juazeiro, né? Isso. Dá aproximadamente 60 quilômetros, 70 quilômetros de Exu. E aí meu avô foi lá se encontrar com ele, falou com ele assim pelas grades da ferrovia lá do ferro. E aí disse para ele que minha avó estava muito sentida, não era mais a mesma, que ele fugiu. E aí ele falou: olha, meu pai, o senhor diz à minha avó, à minha mãe, que eu não tenho raiva dela não, mas eu só volto para Exu quando eu for gente. Então ele queria voltar para dar dignidade à família. Só volto para Exu quando eu for gente e poder levar vocês daqui. Ele se revoltou, né? Mas depois ele relevou. Foi questão de momento. E isso ele fez. Voltou em 46, né? Já com mais de... Já como artista, né? Ele deu baixa no Rio de Janeiro. Porque outra coincidência também. Ele deu baixa lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele estava lá. Deu baixa e recebeu uma passagem de navio para vir para Recife e vir para casa. Para voltar para Exu. Não era artista ainda. E ele estava no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. Mas o sonho dele sempre foi de ser artista. Sempre de ser artista, o sonho dele. E aí ele já estava com a sanfona na mão. E aí um marinheiro disse para ele: rapaz, eu sei onde é que você ganha dinheiro com esse piano de joelho aí, que era a sanfona, né? Onde é? Isso ali no bar, ali na Praça Mauá. Aí ele foi. Chegou nesse bar, ele tocou, começou a tocar lá umas músicas e aí recebeu um dinheirinho no prato, no pires. No popular, as pessoas cantando e o outro vai passando com o prato na mão e cada cá coloca a sua contribuição. O pires, né, que eles dizem. E foi a partir dali que ele desistiu de vir embora e ficou no Rio de Janeiro. Resolveu ganhar a vida já com a música. E dali ele partiu e foi crescendo a cada dia. Gravou seu primeiro disco em 41. Na época o LP. 78 rotações. Só solo. Luiz Gonzaga só cantou a partir de 45. De 41 até 45, meados de 45, ele só solava. Só solo. Show, tango, valsa, só solo. E a partir de 45, com muita luta, ele gravou a primeira música, que é Dança Mariquinha. Foi a primeira música que ele gravou. Composição dele? Não. De Miguel Lima. Miguel Lima e Luiz Gonzaga. E a partir daí que ele começou a cantar e foi. O primeiro sucesso foi No Meu Pé de Serra, já com Berto Teixeira. No Meu Pé de Serra. Em 46, né? Acho que ele já pensava realmente no sertão. Nunca esqueceu o pé de serra dele. Nunca esqueceu. As raízes. Luiz Gonzaga nunca esqueceu as raízes. Luiz Gonzaga brigava, discutia sobre as raízes do sertão, e quando ele via um nordestino querer esquecer o seu sotaque, os seus costumes, ele dizia logo que percebia quando começava a conversar e por algum deslize ele dizia: você é nordestino, você não pode negar suas raízes. Positivo. E também, como também ele via um nordestino, que o nordestino é muito deslumbrado com as coisas de lá do Sudeste, Rio, São Paulo, muito deslumbrado. O nordestino, ele esquece fácil as suas raízes. Adora. E o que é que acontece? Quando o Luiz Gonzaga via um nordestino com sotaque já de lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro,
que ele começava a perguntar quanto tempo ele... Ah, estou há um mês aqui. Aí ele ficava bravo. Como é que há um mês que você já mudou o sotaque? Para ele era uma ofensa. É uma ofensa. Negando a identidade. Negando a identidade. Eu sou muito burro, que eu estou aqui há mais de 40 anos e nunca mudei meu sotaque. E você com um mês você já mudou o sotaque. Então essas coisas, ele sempre lutava pela cultura. Pode ver o repertório de Luiz Gonzaga, sempre fala do Nordeste. Pode observar. E hoje, na música, na família, tem o Joquinha, a Socorro e a Mazé também tem um parentesco com vocês, a família Gonzaga. Que eu saiba, não. Elas apenas gostam das músicas do Luiz. Agora o Joquinha, o seu irmão, é sobrinho. Esse vem realmente representando a cultura de Luiz Gonzaga, não deixando morrer a raiz. Tem vários sanfoneiros, sanfoneiras que cantam, que prosseguem com a cultura de Luiz Gonzaga, que é muito bonito isso. As pessoas dão continuidade ao trabalho dele. E são apaixonados mesmo. A Mazé, eu não conheço ela pessoalmente, mas vejo ela nos vídeos, né? Ela sempre está aqui na festa do Gonzagão, sempre defendendo as raízes. E é de pessoas assim que a gente precisa realmente para defender a nossa cultura nordestina. E conforme o senhor falou no início da entrevista, também a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, mas ela já faleceu, né? Ela também cantou, até antes de morrer, pouco tempo, a história de Luiz Gonzaga. Porque a Chiquinha começou a cantar já um pouco já de idade, depois de casada, e depois de muito tempo que ela tinha parado, depois de muito tempo ela foi incentivada e ela recomeçou, voltou a cantar e a gravar. Porque na realidade, hoje, não tem nenhum filho de Santana. O Luiz Gonzaga não tem nenhum irmão vivo hoje. A não ser irmão, como é que se diz? Do coração. Adotado, né? Mas de sangue irmão mesmo. De sangue não tem, né? E só tem sobrinhos, né? Primos, pessoas de mais idade. Nesse local aqui que nós estamos é a Fundação Januário, é uma repartição pública. Vocês estão aqui sempre abertos, recebem todo mundo, não só nesse período que vivencia o aniversário dele. A Fundação Vovô Januário, eu tive a honra de estar presente na época que ele transformou ela em fundação. Era um projeto que ele tinha de proteger um pouco as pessoas mais pobres, as mães, as mulheres que os maridos largavam, era cheio de filho, ia para São Paulo. Ele sempre se preocupou com o bem social. Sempre se preocupou. E o plano dele era esse: ter dentista, ter médico. Já tinha cogitado muitos amigos deles que era médico, laboratório e tudo mais. Mas aí ele faleceu, né? E a fundação realmente é o único lugar mais garantido da gente prosseguir com a cultura de Luiz Gonzaga, porque aqui a gente tem a liberdade de participar de reuniões, dar opinião, realizar algumas festas culturais, etc e tal. E lá no Parque Asa Branca, que é o maior acervo, que realmente foi onde Luiz Gonzaga morou, conviveu e teve preservou esse acervo da vida dele, né? Que tem o dedo de Helena Gonzaga, a sua esposa, que conservou. Se não fosse ela, não tinha aquele acervo todo não, que Luiz Gonzaga tinha dado, distribuído para alguém, mas ela sempre brigava para conservar. E o Parque Asa Branca é privado. Então o Parque Asa Branca tem dono, né? Mas a fundação não, a fundação é uma área pública, instituição pública que a gente pode usufruir e defender. E a família luta muito para isso, né? Para que seja preservado esse patrimônio. Justamente. Através de Joquinha e alguns artistas como Flávio Leandro. Grande poeta, Flávio Leandro. Grande poeta, Flávio Leandro. Os sanfoneiros daqui da nossa região, que sempre estão aqui na fundação, como Cosme, de Jesus, né? Participa aqui e vamos levando. Piloto Gonzaga, para não tomar muito seu tempo, eu cheguei aqui nos bastidores, né, não vamos mostrar, é lógico, mas estamos vendo aqui uma equipe trabalhando. Eu peço até desculpa a vocês e agradeço a disponibilidade do tempo, porque eu sei que está corrido, mas para finalizarmos com chave de ouro, uma palavra-chave ou uma frase que não me deixa calar. A pergunta é sobre o velho Januário, o vovô Januário, que também tocava os 8 baixos.
Vovô Januário, foi ali que tudo começou. Luiz Gonzaga se inspirou no pai dele. Ele consertava sanfona e tocava também nos forró, nos bailes, casamento, etc e tal. E Luiz Gonzaga foi crescendo e já acompanhando ele, aos poucos foi tocando alguma coisinha. Minha avó não gostava muito não, minha avó Santana, não gostava muito não, mas ele sempre ia ajudar e tal. E transformou a sanfona nesse instrumento tão valioso, tão importante e que hoje está na moda. Tem sanfoneiras aí tocando espetacular, tem menino aí novo, menino de 10 anos, 12 anos já tocando muito bem, porque na realidade eu sempre procuro lembrar, Luiz Gonzaga, as pessoas ficam comentando, né, que Luiz Gonzaga ele era um grande, começou como solista, mas Luiz Gonzaga era um solista um solista simples. Ele não teve escola de professor. O professor de Luiz Gonzaga foi seu pai e o mundo. Então Luiz Gonzaga, a maneira de tocar era simples, mas tirava acordes lindos, né? Acordes lindos. E hoje a gente vê a garotada já bem adiantada, já tocando bem, né? Desenvolvendo instrumentos. Outra coisa também, hoje você vê um menino com 12 anos, 10, 12 anos, já está com um instrumento caro. Verdade, com a tecnologia avançada, um instrumento que... Porque as sanfonas é cara, sanfona é cara. Para você ter um instrumento profissional, é caro. E hoje a gente já vê as mulheres tocando com uma Super 6, essa mais famosa, uma das mais famosas, a Juliette, a Scandale, um instrumento caro. E tá na moda hoje o instrumento. Muito sanfoneiro, muito bom. Então um abraço para você, obrigado pela essa entrevista. E se eu chegasse aqui procurando o Luiz Fausto, a população conheceria? Não. Só conhece por Piloto Gonzaga. Piloto Gonzaga, Piloto sobrinho de Luiz Gonzaga. Entendeu? Isso aí é um apelido antigo, quem colocou foi inclusive foi ele mesmo. O próprio Luiz Gonzaga. Ele adorava botar apelido, né? Piloto, salário mínimo, chachado, catamilho. Mas se você me permitir, por que Piloto? Segundo minha mãe, eu era gordo. Ah. Era gordinho. Aí ele disse que eu parecia um pilotinho. Isso era a característica dele. Mas sempre bem humorado. Sempre bom-humorado. Sempre colocou apelido nas pessoas. Dominguinhos, foi ele. Foi ele que botou esse apelido de Dominguinhos. Gonzaga, não, você pode jogar. O apelido de Dominguinhos era Neném. Aí ele tirou, não, Neném é coisa de mãe, coisa de vó. Coisa de carinho com criança, né? Bota Dominguinhos. E ele botou Dominguinhos em homenagem também a um grande sanfoneiro que ele aprendeu muito as tonalidades, que foi Domingos Ambrósio, que era um mineiro lá de Juiz de Fora. Já foi uma homenagem a outro. Quando ele era militar, ele passou vergonha no comando, porque ele tocava e o pessoal disse pro tenente lá, o maestro, que ele sabia tocar, e botaram ele na banda. Quando o maestro lá pediu um bemol, lá bemol, dá uma tonalidade dele, que diabo é isso? Não ele sabia. Sabia tocar de ouvido. De ouvido, não sabia de nada. Aí ele foi aprender alguma coisa com esse Domingos Ambrósio. Ele fazia serenata e Luiz Gonzaga carregava a sanfona dele. E foi aí que ele desenvolveu um pouco e aprendeu as tonalidades. Que interessante, né? É interessante. Aí ele botou em homenagem a Domingos Ambrósio, botou Dominguinhos. Dominguinhos era o filho que Luiz Gonzaga não teve. O filho do coração. Né? Do coração, Dominguinhos. Inclusive Dominguinhos era muito grato a ele, contava que a primeira sanfona ele tinha doado para Luiz Gonzaga, salvo engano. Luiz Gonzaga tinha doado para ele. A primeira sanfona, quando eles chegaram no Rio de Janeiro. E Dominguinhos sempre foi um artista que sempre teve paciência com Luiz Gonzaga, sempre entendia. Porque Luiz Gonzaga era meio danado. Luiz Gonzaga, ele como foi militar, ele gostava de dar ordem. As coisas tinham que ser do jeito que ele queria. E era organizado, né? Era. E ele, muitas coisas ele fazia no grito. Piloto, pega esse carro aí! Vamos viajar agora. Tinha que ser o jeito realmente do sertanejo. E eu apanhei muito quando comecei a dirigir para ele. Ele batia na porta já às 5 horas da manhã. Não gostava de dizer o horário que ia viajar. Vamos viajar amanhã cedo.
mas não dizia horário. Se prepare. Quando ele batia na porta, ele já estava com a bagagem dele toda pronta. Aí a gente tinha que dormir também com a bagagem prontinha para quando Então ele o bater. senhor viajou essa região toda? Viajei. Pernambuco conhece todo, de ponta a ponta. Ponta a ponta, viajei bastante aqui. Já foi na cidade de São Vicente, a terra de Marinês, que cantou muito com São ele. Vicente Ferrer? Sim. Passei lá. Só não toquei com ele lá. Só não tocou, mas foi passei lá. cortando o caminho para ir para Paraíba. Tem um corte ali, né? Que passa na cidade de Sivuca, Itabaiana, né? Itabaiana, na Paraíba. Isso. Mas tocamos em Timbaúba. Sivuca também é um grande sanfoneiro. Grande sanfoneiro. Grande sanfoneiro. A história do Sivuca também é muito bonita. E eles, depois de que Sivuca voltou para o Brasil, ele morou na Europa, sempre na Europa e Estados Unidos e tal. E ele, quando retornou, eles fizeram uma amizade muito boa, muito grande. Eu cheguei a fazer alguns shows junto com eles. Ele, Sivuca, muito amigos. Sivuca gravou com ele. Por falar em Marinês, Luiz Gonzaga fazia aniversário dia 13 de dezembro. Marinês era no mês também de novembro. Eu não sei a data de aniversário dela, da Marinês. Inclusive São Vicente Ferro homenageou ela agora na emancipação política, na festa, na verdade, da banana. Homenageou a Marinês, se não me engano, dia 18 ou foi 16, ela fez aniversário. De novembro, né? Vamos verificar aqui no Facebook a data prevista, mas enquanto isso eu quero abraçar você que está interagindo conosco, está assistindo também aqui pelo companheiro que está filmando. Olha, a Sandra Carneiro lá em Limoeiro está assistindo, a Madalena Agostinho, o Silvio Borba, ex-prefeito de Machados. Abraço para você, Silvio, para você, Sandra Carneiro, para você, Madalena Agostinho, para o Nelsinho José, o Nelsinho Falcão, a voz do forró. Vai estar também por aqui, comunicador, ele é radialista, jornalista, músico. Nelsinho está dizendo, bom dia, irmão Luiz Correia, o repórter chega primeiro. Estou assistindo aqui a entrevista de cabo a rabo. Está muito bem, parabéns. Como se chama aí o cidadão? É o piloto Gonzaga, que é o Fausto Luiz, mas o povo não conhece. E ele está parabenizando aqui, perguntando pelo parque, vamos passar lá ainda. Também o Irandi Andrade. Agora a Marinês, vamos lá, Marinês. A rainha do chachado, ela que é de São Vicente Ferrer, que cantava. Convidei a comadre Sebastiana para dançar um chachado na Paraíba. Vamos embora. Aniversário da cantora Marinês. Aniversário da cantora Marinês. Grande cantora, ícone também da música nordestina. Inclusive a rainha do forró e do chachado também, né? Algumas pessoas pensam que Marinês é de Campina Grande, ela conviveu em Campina Grande, mas a Marinês, ela é de São Vicente Ferrer, a terra da uva, da goiaba e da banana. Inclusive, São Vicente Ferrer, o prefeito Marcondes Santos, eu até o parabenizo, porque o Marcondes Santos homenageou com a Secretaria de Cultura a Marinês esse ano. O aniversário dela 16 de novembro. Eu disse que era 16 ou 18, realmente é 16 de novembro. Ela nasceu em 1935. Você lembra quando ela cantava com o Gonzaga? Lembro. Ela chegou, se não me engano, em 53 para 54, né? No Rio de Janeiro. Só que nessa época, eu nasci em 56, né? Mas eu tive contato com o ex-marido dela, que foi o Abdias. Cheguei a viajar com ele também. Né? Sanfoneiro. Tem o Marquinhos, filho dela, também grande sanfoneiro. E Marinês, a voz dela era marcante demais. Era Luiz Gonzaga no masculino e ela no feminino. O forró, ela tinha uma voz muito expressiva. Uma guerreira, Marinês. Vinha muito também aqui no Exu. Ela vinha pouco. Porque Luiz Gonzaga, para quem não sabe, Luiz Gonzaga voltou em 82. A partir de 82 é que Luiz Gonzaga passou a morar no Parque Asa Branca. E aí passaram a vir alguns artistas e no aniversário dele sempre vinham os artistas para cá. Teve uma festa em 82 aqui, o Rei Volta para Casa com ele. E veio aqui Gilberto Gil, Quinteto Violado, Gonzaguinha, veio uma opção de artistas aqui. E sempre tinha artista na casa de Luiz Gonzaga, sempre tinha gente. Luiz Gonzaga não gostava de ficar sozinho. Chegasse uma pessoa para fazer uma entrevista, assim como você, ele convidava logo para almoçar ou para jantar. Aquela pessoa realmente familiar, né? Humano. Ele adorava falar do Nordeste. E ele sentia essa falta. E quando chegava uma visita, ele tratava muito bem. Muito. Eu tive essa oportunidade de assistir muita gente. E ele botava uma pessoa dentro da casa dele sem conhecer direito, conhecia naquele dia, naquela hora, e ele convidava. Ele tinha aquela visão com o coração. Outro detalhe também do Gonzagão
que ele era um homem de fé, de muita fé, admirador de Frei Damião. Um homem de fé. Eu fiz alguns shows com ele de graça para igrejas, para reforma de igrejas, né? Porque Luiz Gonzaga, por exemplo, ele nasceu em dia 13 de dezembro, né? Dia de Santa Luzia. Santa Luzia. As pessoas sabem que o nome de Luiz Gonzaga foi feito pelo padre, né? Não foi nem a minha avó que fez. A opinião do padre, o padre deu. Como foi dia de Santa Luzia, dia de uma santa, e ele era homem, o padre disse, não, vamos botar o nome de um santo. Aí, Luiz Gonzaga, né? E nascimento ele completou um mês de dezembro, que era o nascimento de Cristo. E também a Luz Santa Luzia, que é tida como a protetora dos olhos. Protetora dos olhos. E ele teve um acidente feio, que ele quase perdeu uma vista totalmente. Não. E foi outra coincidência. Luiz Gonzaga era muito protegido por Deus. Ele sofreu um acidente que o olho dele ficou de pendurado. Se não fosse um farmacêutico, enfermeiro, aposentado, Que nem médico era. nem médico era, mas ele tinha muita experiência e a farmácia dele era próxima onde aconteceu o acidente. Ele pegou uma gaze, fez um cataplasma e pegou o olho de Luiz Gonzaga, botou mais ou menos aqui no olho, no local assim, botou um cataplasma e disse, ó, não mexe aqui, deixa só para o médico no hospital mexer. Quando chegou lá, o médico falou, olha, ele salvou a sua vista, senão você ia ficar completamente sem o olho. Tá vendo? Entendeu? Ele era muito protegido por Deus. E aí, eu cheguei à oportunidade de fazer um show com ele em algumas igrejas de graça. E Santa Luzia, aqui em Caririzinho, que é um município aqui de Morelândia. Eu tive, Inclusive, passei lá. Lá o padroeiro é Santa Luzia. Santa Luzia. Passei lá em Morelhanda. Santa Luzia, é pra dentro, mais pra dentro. E aí eu fui lá fazer um show com ele lá de graça. Ele sempre ajudava as igrejas, a maçonaria. Outra coisa importante, a Ave Maria sertaneja, que há um bom tempo atrás, acho que uns 10 anos mais ou menos, quase todas as rádios aqui do interior tocavam. Também iniciativa de Luiz Gonzaga. Ela foi gravada naquele disco da Triste Partida, né? Quando bate em 64. E é muito bem interpretado, né? Porque Luiz Gonzaga era um excelente intérprete. Tudo que ele interpretava, às vezes música fora do estilo dele, né? Ele sempre interpretou bem. Verdade. Por falar nisso, eu entrevistei o Nildo Almeida. O Nildo Almeida disse que fez a Feira de Caruaru, uma composição linda, bonita, maravilhosa. E ele preocupado sem ter quem gravar, ele mesmo gravou, ele se não acreditava que fazia sucesso. Quando o Luiz Gonzaga cantou, a história mudou. A história mudou. A Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru. É interessante, né? Você vê como é que Luiz Gonzaga, o cantor, o intérprete, muda o destino daquela música que é apagada. Então, se Luiz Gonzaga não tivesse gravado Asa Branca, se Luiz Gonzaga não tivesse gravado a Feira de Caruaru, né? Músicas em homenagem a Garanhuns, música para Exu, né? Seria apagado. Outra fator importante de Luiz Gonzaga, que você falou que ele gostava de colocar apelidos. Eu ouvi um relato, na verdade, de um cidadão lá em Limoeiro, acho que você já ouviu falar, no prédio da Rádio Difusora, onde ele fazia show, Aguinaldo Timóteo, entre outros artistas. Limoeiro, minha terra, inclusive, onde eu nasci, apesar de ter me criado em Bom Jardim, na divisa Bom Jardim e Machados. Mas um cidadão falou que ele chegou lá num show em Limoeiro e o cidadão era deficiente do braço, só tinha uma parte. No popular chamando Cotó. E ele chegou, show pra Cotó, tudo bom, Cotó, tá por aqui também. Aí o cara se sentiu que era amigo dele, que ele conhecia. Oxe, seu Lula, o senhor me conhece também. Aí ele disse, tu é Cotó, eu vou te chamar de quê? Isso era comum dele, né? Ele era muito espirituoso. Muito espirituoso nos shows e para falar. Ele não tinha papo na língua, não. Ele falava mesmo, coisa de momento. Uma coisa que tivesse errado. Por exemplo, quando ele estava realizando um show, cantando, ele não admitia que ficassem fazendo barulho. Tô entendendo. Assoviando, fazendo barulho, ele intervia logo. E logo no princípio, quando eu comecei a viajar com ele, em 76,
pela Monarch, a gente fazendo um show se eu não me engano, foi em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Ele tava cantando e um cara tava assoviando. Poxa. E ele pediu pro cara parar. Pô, se você não gosta da música e tal, vá pra casa e tal, mas não fique perturbando, atrapalha. Mas ele não sabia quem era o cara. O cara se escondia. Aí ele pediu, aí ele voltou a cantar. E o cara insistiu. Aí ele ficou procurando o cara, né, para identificar. Quando ele descobriu o cara assoviando, ele parou, fechou a sanfona. Aí disse pro cara: olha, rapaz, você aí, ó, deixa de assobiar, deixa de perturbar meu show, senão eu vou te buscar com 2 sabugos. Característica de militar e nordestino. O cara rapou fora, saiu para o pessoal. Né? Aí foi uma das atitudes que eu fiquei cabelo. Digo, rapaz, te manda falar um negócio desse, se o cara se irmar demais, os caras respeitavam, né? E isso no meio do show. No meio do show. Ele parava, ele falava. E outra coisa também, ele era apaixonado para cantar. Ele poderia estar sentindo dor, estar doente, mas quando o Gonzaga começava a cantar, ele esquecia do tempo. E muitas vezes a gente terminava o show e eu ia guardar os instrumentos. E chegava um daqueles fãs meio chato. E às vezes doente mesmo. E já terminado ali, ele já se preparando e chega: seu Luiz, o senhor não cantou Asa Branca? Eu disse que não cantei o quê, rapaz? Já tinha Você cantado. não escutou, rapaz? Não, eu não escutei não. Só pra ouvir ele cantar. Aí, sabe, ele: piloto, peraí, pega a sanfona aí, rapaz. Eu ficava já com o instrumento guardado, aí trazia a sanfona, pega o zabumba aí, vou cantar pra esse chato aqui que não escutou. Aí cantava, terminava fazendo mais meia hora de show. E rapaz. era como ele dizia mesmo na música, quando entrava na farra não queria sair mais não. É impressionante, entendeu? Era... Ele realmente, ele cantava o que ele vivia e vivia o que cantava, né? Vivia o que cantava. E outra coisa, Luiz Gonzaga, ele pesquisava o tempo todo a cultura nordestina, coisas do passado que ele não conhecia. E ele era curioso. Dali já surgiu uma música. Ele juntava com um compositor, dizia o mote, como ele queria mais ou menos, e surgia a música. Por exemplo, uma vez eu fui com ele num posto de telefone para ele dar um telefonema e tinha 3 crianças pedindo esmola, pedindo dinheiro. Aí vi Luiz Gonzaga: Luiz Gonzaga, me dá R$1 aí, me dá um dinheiro aí, Luiz Gonzaga e tal. Aí, com uma criancinha no colo, um menino, tudo sem camisa, pobrezinho, né? Aí ele olhou e chamou a atenção do menino: rapaz, você fica pedindo dinheiro na rua, rapaz, que história é essa? E tal, você chega assim: tio Lula, me arranja um dinheiro aí pra me comer o negócio. Mas não fica pedindo dinheiro, que essa coisa é muito feia. Aí ele viu lição de moral. Aí viu um menino no colo do garoto, né? Magrinho, ele disse: e esse menino aí? É meu irmão. Ele disse: e ele? O que ele tem? Ele tá doente? Ele tá desse jeito? Aí o menino disse: não, ele nasceu empererado. Poxa. Aí ele ficou assim, aí descobriu, né? Aí ele disse: piloto, tu sabe o que é empererado? Eu disse: não. Ele disse: é raquítico, é magrinho, é empererado. A linguagem nordestina. Linguagem nordestina. Então, rapaz, ele achava. Aí ele já começava a usar aquilo ali. Pensando na inspiração. No meio das pessoas, aí ele já começava a usar aquela palavra. Não, porque não sei o que fiz assim. E o povo e as coisas estavam assim, meio empererados. Empererado, o que? Aí ele gostava de dizer. Sou sertanejo, pesquisador. Rapaz. Era pesquisador, entendeu? Então ele se divertia com as coisas, com as piadas, com as brincadeiras do nordestino. Entendeu? Ele, o salário mínimo, que era o chachado, o anãozinho, ele descobriu ele num posto de gasolina. Num posto de gasolina? Ele dormia num carro lá, dava uma de vigia lá do posto. E ele pegou esse menino chachado e pegou no posto de gasolina. Ensinou ele a tocar triângulo e deu certo. Tá vendo aí? Entendeu? Fez história. Olha, o Nelsinho Falcão, o Nelsinho José, tá dizendo aqui: piloto, é espetáculo, você é de cabo a rabo. É de cabo a rabo. E eu tive a honra de gravar no Forró de Cabo a Rabo. Agora você canta também? Não, eu tocava zabumba. Zabumba. Tocava zabumba, triângulo, dirigia,
Era um secretário. É, quando ele estava com grande raiva, assessor. quando ele estava com raiva, que ele queria descarregava em cima de mim. Sempre tinha alguém para ele descarregar. E tal, piloto, faça isso, faça aquilo e tal, entra aqui, para ali. Ele era mandão. Ele dirigia, eu dirigindo e ele não, no banco dianteiro. Ele não andava no banco traseiro, não. Andava no banco dianteiro só dando ordem. Restaurante, posto de gasolina, ele que escolhia. O local. Ele me ensinou uma coisa uma vez que interessante. Depois eu cheguei à conclusão que ele tinha razão. Até para pedir uma informação. Ele tinha um jeito. Pergunta aí que essa BR aqui, essa pista se tá, estamos no caminho certo. Aí a gente escolhia um menino. Para aqui. Não, esse menino não sabe nada não. Tem que perguntar uma pessoa de idade, tem experiência. Aí quando aquele lá. Aí ele perguntava. Aí ele dizia, olha, e outra coisa. Você quando for pedir informação, você sempre pergunta, essa estrada aqui vai para onde? Você não diz, essa estrada vai para a cidade tal? Não, porque a pessoa quer se livrar de você e ele vai dizer que sim. Vai, para você vai. Então você diz que essa estrada vai para onde? Se ele souber, ele vai dizer, vai para tal lugar. Faz sentido. E aconteceu comigo. Tá vendo? Aconteceu comigo. Perguntei o cara, essa estrada aqui vai para Exu, lá em Salgueiro, no trocamento. Ele vai. E era para Cabrobó. Ele não queria lhe dar atenção. Depois, ele não estava junto, Luiz Gonzaga, eu estava com a Helena, né? Daí uns 30, 40 quilômetros, descobri que estava no caminho errado. Sabe, não soube perguntar. O jeito até de falar. verdade. Ele tinha também a característica forte daquele chapéu. Ele não tirava o chapéu. Não tirava o chapéu e fazia questão que a gente usasse o chapéu. E a gente tinha vergonha. Eu e meu irmão, a gente passava cada um, ele comprava o chapéu de couro e a gente sempre dava um jeitinho de esquecer no hotel. Mas ele ficava bravo. Cadê o chapéu? Ih, rapaz, esqueci lá no hotel. Mas, rapaz, vocês não tem jeito. A gente tinha vergonha. E ele sempre dava força a essas pessoas que faziam, que fabricavam o chapéu. Ele sempre chegava, dava um incentivo, mandava fazer 2, 3, dava presente. Chapéu, ele sempre apoiou esse pessoal. Entendeu? E o velho Jacó, que ele falava tanto na música, o velho Jacó era um amigo e defensor do Januário. Ele era primo. Primo, parente ainda. Parente, primo dele do Gonzaga. Que ele pedia para o Gonzaga respeitar o isoto baixo do Januário. Isso. E Raimundo Jacó, ele dizia, Luiz Gonzaga sempre dizia, né? Que ele foi um vaqueiro que ele via que não judiava com os animais. Ele era um beberrão, bebia, mas ele tinha um coração bom. Ele pegava um animal, ele amansava, ele usava o animal sem judiar. Entendeu? Era uma pessoa que tinha um coração muito bom, era um inocente. E foi morto covardemente, né? Tá vendo? E aí ele homenageou o Jacó. A morte do vaqueiro. E aí você vê a repercussão que deu, né? Inclusive, eu entrevistei para o rádio agora há pouco 2 vaqueiros ainda dos últimos do grupo dele. E estavam falando que ele, inclusive, doava casa para as pessoas aqui, terreno, assim, o pessoal fazia uma vilinha de casa. E ele disse aqui, ó, tudo aqui foi o Gonzagão que nos doou. Aqui no Parque Asa Branca mesmo, eu tive a oportunidade de ver. As pessoas que trabalhavam com ele deu uma casinha. A cada um. E tinha um no meio chamado José de Elvira. O seu José de Elvira foi muito amigo do pai dele, do meu avô, Januário, companheiro. E ele pegou, tirou ele de lá, trouxe para morar com ele aí, protegia ele, deu uma casinha para ele. E por coincidência, quando o Luiz Gonzaga enganou minha avó, mentindo que ia tocar um forró lá no Crato, para ganhar um dinheirinho. Perto do Juazeiro. Quem foi com ele foi Zé de Elvira. Tá vendo? Entendeu? Zé de Elvira sabia, mas ficou na dele. Chegou lá, ele vendeu a sanfona e caiu no mundo. Era justamente com o dinheiro da sanfona para ele viajar. Ele viajar. Entendeu? Muita coragem também, ousadia, né? Porque era um instrumento de trabalho dele. Outra ousadia também, dos Gonzaga, ele era persistente com as coisas. Ele era muito fã de Lampião. O Lampião, rei do cangaço. E aí Luiz Gonzaga se atreveu, com pouco tempo de morte de Lampião. Lampião morreu em 38, 38 ou 39. E ele se atreveu, já próximo de 50, usar
os trajes de Lampião. Interessante, né? E coragem também, não ter medo da perseguição, do preconceito. Preconceito, e na época o Lampião era um assassino, tido para as pessoas como um assassino, um perverso que fazia isso, fazia. E Luiz Gonzaga botou os vestes de Lampião, e a imprensa no Rio de Janeiro caiu de pau em cima dele. Um assassino, representar. Aí ele maneirou, foi tirando os trajes, partiu mais pro lado do vaqueiro. Mas você vê que o chapéu, ele nunca mudou o chapéu. O chapéu era o mesmo, né? Então Lampião, por ser mais conhecido e maneirar um pouco com a imprensa em cima de Lampião, foi justamente por causa do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tem apaziguou a situação. Várias músicas falando sobre Lampião. Luiz Gonzaga tem. Entendeu? Ele ia muito aqui no Juazeiro também, do Padre Cícero, que ele falava em composições. Quem? O Gonzaga? Ia. E sempre ia aqui no Juazeiro. Ia sempre ali, ele estava em Juazeiro, Crato. Muitos amigos no Crato. Família parente, amicíssima de Luiz Gonzaga. E outra coisa que Luiz Gonzaga é interessante, que ele conservava as amizades. Ele tinha uma amizade num lugar, numa cidade, quando ele passava, ele fazia questão de almoçar lá ou dormir. Lembrar daquela pessoa. Daquela pessoa, um amigo. Eu dormi várias vezes em casa de amigos dele. E ele às vezes falava na música, dá um abraço para um fulano de tal, meu amigo, e tal. Ele era muito fiel às suas amizades, Luiz Gonzaga. E também sempre foi fiel na sua música, sua maneira de cantar, né? Ô amigo, se você quiser prolongar mais, ficar à vontade. Agora eu sei também da seus afazeres aqui, mas finalizando, pode se estender, é lógico, se o senhor tiver condições. As últimas frases, as últimas palavras de Gonzaga, os últimos conselhos que ele lhe falou, as últimas palavras ditas ao senhor, à família, o senhor recorda? Olha, ele sempre foi bom para a família. Ele, lá no Rio de Janeiro, quando ele levou as irmãs dele, as 4 irmãs, moravam todas juntas. Nós fomos criados no Rio de Janeiro. E ele, quando aparecia, ele sempre agradava as irmãs. Sempre mandava uma quantia em dinheiro. Quando morria uma pessoa da família, um primo e tal, e aonde ele tivesse, ele ligava para Helena Gonzaga e pedia para que ela fosse lá representar e ajudar no que fosse necessário. Isso quando ele não conseguia mesmo próprio ir, quando ele não estava presente. Então Luiz Gonzaga, ele sempre era uma pessoa que ajudava, ele nunca foi covarde não, Luiz Gonzaga. E com as pessoas que trabalharam com ele, eu tive a oportunidade de ver ele ajudar várias pessoas, zabumbeiro, trianguista, pessoas que trabalhou com ele, ele nunca deixava desamparado. Ele falava que temia a morte? Olha, Luiz Gonzaga não tinha medo da morte não. Não. Não, Luiz Gonzaga era um homem corajoso, entendeu? E corajoso, e como eu lhe falei, muito protegido por Deus, sempre fazia as coisas em prol da igreja, sempre ajudou, nunca negou fazer uma festa, ajudar, dar uma quantia em dinheiro. Ele sempre foi desse jeito. E ele realmente foi sempre guiado. Ele teve 2 acidentes feios. E esse acidente do olho, e ele teve um acidente lá no Rio de Janeiro, que ele caiu de cima de um viaduto com um carro de bico. E o carro caiu no meio, do lado esquerdo, a alta tensão, e do lado direito uma linha de trem. E nem foi atingido por nenhum? Não foi atingido por nenhum. Entendeu? Aí pronto, aquela música Penha, Penha, eu vim aqui te apresentar. Foi em homenagem a esse acidente que ele teve. Venha, venha lá. Então Luiz Gonzaga, ele sempre retribuía as coisas que acontecia com ele. Ele retribuía, era muito religioso. E Luiz Gonzaga era isso, uma pessoa muito simples. Então um abraço, amigo, vamos continuar por aqui e aguardamos também conversar com seu irmão, o Joaquim Gonzaga. Agradecemos mais uma vez a disponibilidade. Eu deixo aqui bem claro que não foi agendado, a produção não ligou para cá, não tinha nem o contato dele, eu tenho o de Joaquim, mas também tentei o contato com ele, ainda não consegui, mas cheguei aqui, fui me identificando como repórter e fui bem recebido e me sinto em casa.
E parabéns a vocês por essa conservação do local, da fundação. Continue sempre assim e o Luiz Gonzaga vai estar sempre vivo em nossas memórias. Eu é que agradeço essa oportunidade. E você chegou numa época que a gente com essa feijoada que se realiza amanhã, a feijoada do Joaquim Gonzaga, eles trabalham muito. Eu moro em Petrolina e eu venho aqui para ajudar, né? Os nossos amigos que estão aqui presentes vêm para ajudar. Então todo mundo trabalha. Então, né, nessa época a gente fica com pouco tempo, né? É verdade. O tempo é curto porque a gente tem que cuidar, tem que Organizar, ajudar, tá de organizar frente, de frente. É uma festa simples, uma feijoada simples, mas que você usufrui da comida da feijoada o dia todo. Quem vem fazer é minha irmã, Ana Lídia. E você usufrui dela o dia todo, você assiste um forrozinho ao vivo. É a família realmente presente. É né? família, família. Aí o pessoal todo mundo sentado e você curte, entendeu? O forró puro. Forró puro. Porque o nosso forró precisa de muita ajuda. Porque estamos um pouco apagados. Está faltando um novo líder dentro do forró. Porque Luiz Gonzaga era um líder. Dominguinho também era um líder. grande líder. É, um grande líder. Mas Luiz Gonzaga era quem ajudava, quem participava, né? Um programa de televisão, as gravações, etc e tal. E hoje a gente precisa de um representante que defenda o nosso forró com unhas e dentes, mas que tenha a capacidade de saber falar, saber perdoar, né? Saber exigir na hora certa. E que nosso forró do São João seja realmente o nosso 13º, porque a gente sempre ganhou um dinheirinho a mais na época das festas juninas, mas estamos sendo atropelados pelos sertanejos e muitas prefeituras preferem mais a música sertaneja, um São João sem aquela tradição, e a gente vai perdendo espaço. Olha aí, Gonçalves Filho, você que é um grande defensor da cultura, do forró. Carlos Peruca, também radialista, que inclusive em debate falou isso comigo. Vamos devagarinho puxar as orelhas dos prefeitos e do secretário de Cultura. O junino é forró, não vamos deixar essa cultura morrer. Eu já fiz um debate, inclusive, em uma rádio, que os colegas falavam isso, que disse que no São João mudava de uma banda para outra, mas a pancada era a mesma. E cadê o verdadeiro forró? Justamente. E você vê em Petrolina, onde eu moro, Petrolina é uma cidade que tem um São João forte. Na língua deles, mas não é um São João forte, porque 90% é sertanejo. E coloca um artista como Flávio José, um grande forrozeiro. A última vez que ele esteve lá, que ele falou que não ia voltar mais lá para tocar naquele horário, botaram ele para tocar 8 horas da noite. Não tinha ninguém no pátio de eventos. Que era realmente o artista que representava o verdadeiro forró. O verdadeiro forró. Desculpa. E aí o que acontece? É assim que tratam o cantor forrozeiro, o realista. Eles não colocam um Flávio José, um Jorge Altinho, um Flávio Leandro, um Alcimar Monteiro para tocar meia-noite, 1 hora da manhã, 11 horas, quando tá aquela multidão. Ele bota para tocar mais cedo. E se a pessoa não tocar para ganhar seu cachê, né, não sobrevive, nós somos obrigados a ser humilhados dessa forma. Então, os prefeitos têm condição de mudar. Não muda porque não quer. Fica uma festa mais barata, com o cachê do sertanejo, você contrata os artistas. Vários forrozeiros. Essa que é a história. Então vamos lutar para que nosso São João não se destroce, não se desmorone, não se acabe. Nada contra o sertanejo, que o sertanejo seja tocado também em outro momento. Nada contra o sertanejo. Eu adoro o sertanejo. Eu também gosto, mas tudo tem sua hora e tem seu tempo. E a gente tem que aprender, nós nordestinos, como os sertanejos em Goiás, interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, defendem com unhas e dentes o sertanejo. Então nós nordestinos temos que também defender a nossa música, proteger em primeiro lugar. Quando houver as festas tradicionais, a gente tocar. Por exemplo, ontem uma pessoa me falou que teve naquela festa em Santa Catarina, aquela festa da cerveja. Justamente, ele falou que 20 mil pessoas, só música
misturada com alemão. Só música do tipo deles. Era realmente a cultura da região. Cultura da região e fora do país, que ali é muito misturado com alemão. Aí você vê o nordestino, a gente não quer dar valor às nossas músicas e fica dando valor. Tem sertanejo o ano todo com sucesso. Aí chega no São João, que é a oportunidade de a gente comer um milhozinho, uma canjica, uma pamonha, comer uma comidinha típica. Hoje está se tornando sertanejo, só dá sertanejo e não tem as comidas típicas. Cadê as comidas típicas? É a cultura morrendo. A cultura morrendo. Caruaru e Campina Grande são as cidades maiores que estão sobrevivendo, que ainda fica meio a meio. Entendeu? Na Bahia ainda tem muita cidade que o prefeito bate o pé. É só forró. Tem que ter essa coragem. Tem que ter essa coragem. Tem alguns que batem o pé. E eu, por exemplo, em aproximadamente em 88, foi um dos últimos shows, um dos últimos São João que Luiz Gonzaga participou. 88, então faz já 34 anos. Luiz Gonzaga morreu em 89. Luiz Gonzaga, nós fomos tocar em Heliópolis, numa cidadezinha pequena lá da Bahia. Faz divisa com Poço Verde, com Sergipe. E aí o prefeito lá na época era Zé do Sertão. Ele veio a contratar Luiz Gonzaga aqui, que Luiz Gonzaga já estava doente. E ele veio contratar. E a gente foi tocar lá e eu assisti ele mandar uma banda parar de tocar. Chamou a atenção, disse: eu avisei a vocês que aqui era só forró. Eu não contratei vocês para isso. Encerrou, passe lá no escritório para receber o seu cachê, mas eu não admito isso não. Eu vi uma vez ele fazer isso aí. Então são coragem, né? E jogo de cintura. Porque a festa junina, rapaz, as comidas típicas é impressionante. Aí as pessoas dizem às vezes, não, porque a juventude não gosta, a juventude não sabe, às vezes não conhece. Eu acho que era o nosso querido nordestino também, era o Ariano Suassuna, que ele dizia, segundo Braulio de Castro. Braulio de Castro, que é um grande compositor, inclusive era amigo de Gonzaga. O Braulio de Castro, que é de Bom Jardim, ele dizia que já o querido e saudoso Ariano Suassuna dizia que o macaco comia banana porque não dava um filé mignon para ele. Então, se for tocar o forró vivenciado nas escolas, no junino, a juventude vai gostar, com certeza. Hoje uma criança de 3 anos, 4 anos, eu lá em casa eu toco forró direto. Eu escuto forró quase todo dia. Luiz Gonzaga nem se fala. E eu tenho uma filhada e eu dizia, agora eu vou botar um forrozinho pra gente escutar. Ele disse, não, padrinho, não coloca não, coloca uma música. Eu digo, e forró não é música, né? Não, não é música não. Não é, forró para ela era outra coisa. Quer dizer, as crianças já estão sendo enganadas desde cedo. Tá vendo? Aí qualquer coisa é forró. Não, qualquer coisa não é forró não. Forró é o forró, o samba é o samba, o sertanejo é o sertanejo. Não vamos misturar as coisas não, vamos ensinar a dizer a realidade das coisas, o que é que significa um forró, o que é que significa um shot, uma valsa, um tango, um foxtrot, que era da época do Luiz Gonzaga. Já que o senhor está falando aqui que na feijoada os artistas podem vir cantar, o Nelsinho José, a voz do forró, está dizendo, vamos prestigiar e cantar nessa feijoada, vai ser possível? Possível. Olha, tá vendo, pode ter tranquilo, é só chegar, dar seu nome e vai puxar o fole. Pronto. Entendeu? É só forró. Um abraço, vou estar aqui também presente nessa feijoada, vou estar filmando aqui. Pois não, você vai ver amanhã. Vai ver que realmente é forró puro. Os convidados, é quem gosta de forró. Que os gonzaguianos é quem sustenta essa festa aqui, aqui em Exu. Quem sustenta são os gonzaguianos que vêm de todos os estados do norte, principalmente do Nordeste. É uma coisa mais linda eu ver a mistura que tem de pessoas dos estados, das cidades. Amanhã você vai ver a diversidade. Ok, meu irmão? Ok. Um abraço, obrigado mais uma vez. Obrigado a você e bola pra frente. Um abraço também para o Jetson Menezes, meu produtor, a esposa dele, Débora. Um abraço para o Juninho Orobó, também acompanhando a gente, repórter vaqueiro. Vou filmar aqui só para você ver realmente o local que nós estamos. Eu vou filmar o nome aqui do local. E vamos continuar por aqui, até não sei quando, porque eu estou de férias do rádio, mas não
do trabalho de jornalismo, vamos estar mostrando aqui a história, a cidade maravilhosa onde o Gonzagão nasceu, que por sinal eu tenho o privilégio de ter o nome que ele tem, o nome dele, Luiz, só não sou Gonzaga, vocês sabem. Vamos continuar por aqui. Olha aqui, ó, feijoada Joquinha. Eu pedi a permissão ao amigo, eram uns 2 minutos, mas a prosa foi tão boa que deu quase 2 horas. Feijoada Joquinha, vai acontecer dia 10, no sábado, amanhã, feijoada Joquinha, aqui no Exu, inclusive com a presença de artistas cantando forró, dentre eles o Nelsinho José, a voz de forró. Aqui, Fundação Vovô Januário. A equipe trabalhando aqui no ambiente, no local. Tá chegando aqui já bebidas. O ambiente tá lindo, bonito, maravilhoso. Pode ver, realmente é o verdadeiro sertão, ó. Pé de coco, plantação. É o verdadeiro sertão. É no Exu, a terra de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Um abraço a todos vocês. A reportagem é de Luiz Corrêa.